A paz do Senhor Jesus, minhas queridas irmãs. Como é bom poder estar aqui com vocês em mais uma etapa dessa jornada incrível que a irmã Miriam tem proposto para nós. Eu espero que de alguma forma, juntamente com as demais que já passaram, as que vão passar por aqui, eu possa ser também de bênção na sua vida e juntas a gente possa crescer e caminhar um pouquinho mais na graça e no conhecimento. Bom, o tema que a irmã Miriam propôs para que eu pudesse trazer para as irmãs é o papel da mulher na igreja. Que tema importante e precioso é esse? E eu confesso, para as irmãs que no desenrolar do estudo sobre essa questão, lendo bastante, pesquisando bastante, orando, pedindo direção de Deus, algumas coisas assim me saltaram aos olhos e eu senti então o desejo de compartilhar com vocês. Talvez vai surpreender um pouquinho, mas eu acredito que vai ser bem importante. Deus sabe das nossas necessidades, Ele sabe como falar aos nossos corações e eu estou confiada nisso. E eu percebi que de diversas maneiras, o ministério feminino, o chamado feminino, ele é muito importante e essencial, sem sombra de dúvida alguma. Ele é muito importante, a igreja precisa de nós, nós precisamos da igreja, é algo muito especial. Mas eu percebi que para nós exercermos uma liderança na nossa igreja, dentro da nossa igreja, nós precisamos entender que esse trabalho, ele não começa na igreja, ele começa em outro lugar. Sabe onde? Dentro da nossa casa. Olha só, aonde que Deus foi me levar. É em casa que a gente vai adquirindo dons preciosos de uma liderança eficaz. Nós aprendemos a liderar com amor, nós aprendemos a liderar com longanimidade, nós aprendemos a liderar com generosidade. Deus vai nos ensinando da forma como nós devemos ser líder na igreja enquanto nós lideramos a nossa casa. Então, pensando sobre isso, eu quero propor para que nesse nosso primeiro encontro a gente fale sobre o nosso ministério mais importante, que é o nosso lar. Como temos liderado o nosso lar, a nossa casa, dentro do que Deus tem planejado para nós. Já parou para pensar sobre isso? Então vem comigo, vamos pensar um pouquinho como nós temos sido líderes dentro de casa. Em Provérbios 14:1, a palavra de Deus diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a tola, a insensata, a derruba. Eu costumo dizer que para nós termos uma igreja propriamente dita saudável, nós precisamos de famílias saudáveis. E eu não estou dizendo saudável da saúde física, mas da saúde espiritual. Claro que a saúde física ela também é importante, mas para nós termos uma igreja com saúde espiritual, os nossos lares precisam ser também cheios de saúde espiritual. E muitas vezes nós chegamos numa igreja e vemos refletido ali dentro da igreja a saúde que os irmãos trazem de casa, a saúde espiritual que os irmãos trazem de casa. Não é incomum, às vezes a gente vê os irmãos chegando na igreja, cara fechada, cara amarrada, mulher meio emburrada, o marido meio seco assim e tal. É muito difícil no meio do louvor, no meio da pregação, eles se soltarem, porque já vieram de casa sobrecarregados. E ali é um tempo muito curto que a gente passa dentro da igreja para que a gente consiga essa leveza de adoração ao Senhor. Então a nossa casa, ela reflete dentro da igreja o que nós temos passado. E de nada adianta nós termos uma liderança excelente dentro da nossa igreja, se dentro da nossa casa a nossa liderança ela deixa a desejar. Se dentro de casa a gente não tem conseguido estabelecer o reino de Deus. Isso é muito importante. Os cuidados com as muitas programações que nós temos, cultos de mulheres, congresso de mulheres, reuniões de mulheres, nada disso
substitui o cuidado que nós devemos ter em primeiro lugar com a nossa casa, em primeiro lugar com os nossos filhos e com o nosso marido. O nosso exemplo dentro da igreja não substitui de forma nenhuma a liderança que nós temos dentro de casa. E eles estão de olho em nós. Eles estão observando tudo que nós fazemos. A nossa influência, ela é poderosa sobre o nosso esposo, sobre os nossos filhos. O mundo por aí, ele prega que o valor da mulher está em conquistar espaços iguais, direitos iguais aos dos homens, e muitas vezes negam as características e dons que Deus tem dado para nós. E quantas mulheres dentro da igreja têm caído nessa conversa, né? Porém, a mulher de Deus, ela entende que sim, ela pode sair, conquistar o seu espaço de trabalho, ela pode brilhar, realizar os seus sonhos, mas o seu papel fundamental é ser coluna espiritual dentro de casa. É liderar a sua família a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Através da nossa comunhão com Deus, nós nos tornamos intercessoras da nossa casa, conselheiras, sábias daqueles que nós amamos, exemplos de fé e de amor. E essa presença constante, piedosa, vai gerar dentro da nossa casa um ambiente propício para o Espírito Santo de Deus habitar, para o Espírito Santo de Deus estar ali fluindo de uma forma maravilhosa. E a palavra de Deus se torna uma prática do dia a dia. O nosso lar, a gente passa a entender que o nosso lar é a nossa primeira igreja. É onde a nossa liderança deve brilhar. É onde a nossa liderança deve ser muito, muito eficaz. E pensando sobre isso, eu quero trazer um pouquinho sobre o papel da mulher de Deus na vida do seu esposo. Pois é, a gente às vezes pensa que é muito pouco, é muito pequeno, principalmente se o nosso marido, nosso esposo tem um cargo também dentro da igreja. Se ele é um presbítero, um pastor, a gente olha e se sente tão pequena. Minha querida irmã, a sua postura, a sua liderança em casa como esposa desse homem vai determinar se ele vai ter um ministério de sucesso ou não. A forma como você lida com isso vai impactar diretamente no chamado dele, de tão importante que é a forma como você lida com isso. É uma esposa que caminha com Deus, ela influencia diretamente na fé, no caráter do seu marido. Lá em 1 Pedro 3 fala que uma mulher ela pode ganhar o seu esposo até mesmo sem palavras. E como que a gente ganha alguém sem palavras? Através do nosso exemplo, através daquilo que nós mostramos ser, não apenas daquilo que nós dizemos ser, porque é muito diferente dizer que é e ser de fato. Então nós precisamos, através do nosso exemplo de mulher de Deus, liderar a nossa casa com amor e dar segurança ao nosso esposo para que ele seja, então, obtenha sucesso naquilo que Deus tem colocado nas mãos dele para fazer. Em Provérbios 31 nós lemos sobre a mulher virtuosa. Meu Deus, que mulher extraordinária! A gente fica até meio constrangida quando a gente para pensar um pouquinho sobre como é essa mulher virtuosa. A gente se sente pequena, né? Mas a força dessa mulher está em Deus, e o mesmo Deus que capacitava essa mulher virtuosa também nos ajuda. E lá em Provérbios, de acordo com o que a gente vai lendo sobre as características dessa mulher, a gente vê como essa mulher é uma bênção na vida do seu marido, como ela lidera a casa com excelência. Fala que o coração do marido dela não apenas confia nela, mas está confiado. É diferente, né? Confiar é esperar que alguém faça aquilo que foi combinado, aquilo que foi proposto. Agora, estar confiado é estar seguro, é descansar, é estar tranquilo de que a sua esposa vai fazer tudo com excelência, vai fazer o melhor. Ele não precisa se preocupar com a liderança dessa mulher dentro de casa, porque essa mulher tem aprendido a liderar segundo o coração de Deus. É uma mulher diferenciada, mais rara do que os rubis, como diz, né? É uma mulher que faz bem para o esposo todos os dias, não só de vez em quando, mas ela faz bem. Sabe como é gostoso estar junto com alguém que faz bem pra gente?
estar com fulano de tal é tão bom, tão gostoso. Aí quando eu estou com ela, parece que o tempo para. E depois que eu vou embora leve, porque faz bem, é prazeroso. A companhia de uma esposa que sabe liderar o seu lar é uma companhia prazerosa. Continuando a leitura, fala que esse esposo ele é conhecido na cidade não por aquilo que ele é ou por aquilo que ele faz, mas devido ao testemunho de liderança dessa mulher. É um testemunho de uma mulher que consegue fazer e desenvolver os desafios mais profundos, consegue desenvolver coisas que talvez outras mulheres não conseguiriam, mas ela consegue porque ela entendeu que o seu papel de líder naquela casa vai fazer fluir bem, vai fazer andar bem a casa. É um homem que se sente seguro diante daquela mulher. O testemunho dela fala alto pelas ruas da cidade. Então, minha querida irmã, você é um suporte da parte de Deus para o seu esposo, é um incentivo, é o equilíbrio emocional que o seu esposo precisa nos momentos mais difíceis, nos momentos de luta. Você contribui com o seu papel de liderança dentro de casa. Ele pode estar seguro de que você vai fazer o seu melhor, de que você busca o melhor para sua casa, de que você busca o melhor para o seu lar. É uma líder espiritual de casa, juntamente com o seu esposo, trabalhando pelo bem comum da sua família. Essa é a mulher que sabe liderar bem o seu lar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher que lidera bem os seus filhos. Como os nossos filhos precisam de uma boa líder. A gente vê, principalmente no campo empresarial, corporativo, os líderes são tão bem falados, são pessoas articuladas, pessoas que motivam os seus liderados para dar o seu melhor, para alcançar cada vez mais as metas. E a gente às vezes se esquece de que nós temos esse papel também motivador para os nossos filhos. Nós somos chamados a liderar os nossos filhos para um caminho de segurança, para um caminho de futuro brilhante para eles. E mais do que isso, nós somos chamadas a liderar os nossos filhos para uma vida de comunhão e intimidade com Deus. A maioria de nós, mães, somos as primeiras professoras de escola dominical dos nossos filhos. É com a gente que eles aprendem a orar pelo café da manhã, a orar no momento de ir dormir, de deitar, Eles são ensinados os primeiros corinhos, 3 palavrinhas só. É a gente que vai ensinando, inculcando na cabecinha deles que Jesus é bom, que eles precisam de Deus, que eles precisam ter uma vida de oração, uma vida de santidade. É através da nossa liderança que nós vamos moldando os nossos filhos para Jesus, para caminhar em segurança, diante da presença de Deus. O modo como nós vivemos a nossa vida é o maior exemplo que os nossos filhos podem ter. É a forma como nós lidamos com as pessoas, a forma como nós lidamos com os desafios, a forma como nós lidamos quando alguma coisa não sai como nós queríamos ou como alguma coisa sai exatamente como não queríamos. Eles estão olhando para nós e através de como nós conduzimos, liderar é isso, conduzir, e através da forma como nós conduzimos essas situações, nós vamos ensinando os nossos filhos. O nosso exemplo, ele fala muito mais do que palavras, e eles vão muito provavelmente ser uma extensão daquilo que nós somos, ter reações exatamente como nós temos sido para os nossos filhos enquanto líderes. Os nossos filhos precisam de mães que sejam intercessoras. Eles percebam que nós oramos por eles, que nós intercedemos por eles. Os filhos que têm mães intercessoras, eles têm em volta deles um escudo de proteção espiritual. Pode ser que em um ou outro momento os desafios se tornam maiores, mas o escudo permanece ali. O escudo permanece firme e forte diante de Deus. Precisamos orar pelos nossos filhos,
precisamos batalhar pelos nossos filhos espiritualmente, para que eles tomem caminhos certos, tenham decisões corretas, que o seu caráter seja bom, seja justo, sejam homens e mulheres de Deus e o futuro deles sejam futuros brilhantes na presença do Senhor. Mas é a nossa liderança, enquanto dentro de casa, que vai falar ao coração dos nossos filhos. É a oração de uma mãe, a intercessão de uma mãe, ela pode impedir quedas, despertar vocações, fortalecer a fé dos filhos nos momentos mais escuros que eles passarem. E eles vão precisar ver em nós uma líder firme, segura, que confia em Deus, apesar de que tudo à nossa volta diga ao contrário. A forma como nós vamos lidar com essa situação vai falar muito forte ao coração dos nossos filhos. Posto isso, chegamos num ponto importante, ponto crucial. Principal papel da mulher na igreja. Sabe qual é? Liderar a sua casa com excelência para que os nossos sejam bons cristãos, para que os nossos aprendam a servir a Deus de todo o coração. A mulher de Deus, ela entende que a sua primeira liderança de sucesso é o seu lar. A mulher gera o futuro da igreja no seu colo. É ali, sentada com o filho no colo, com os filhos na mesa, liderando eles, que ela vai construir uma igreja dentro de casa, a primeira igreja dentro de casa, saudável, uma igreja próspera, uma igreja forte, que quando sair dessas 4 paredes chamadas de lar e entrar nas 4 paredes chamadas de igreja, seja estabelecida uma igreja cheia de saúde espiritual. Então, querida irmã, eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro papel de liderança, que é dentro da sua casa. Não abrace todas as atividades da igreja se você perceber que isso tem prejudicado o seu lar, tem prejudicado a sua casa, tem deixado a desejar a sua liderança dentro de casa. Porque se você fizer isso, você não vai ter autoridade para ter uma liderança de excelência dentro da igreja. As mulheres que você lidera estão olhando para você enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto avó, enquanto tia. Como você tem administrado tudo isso? Não queira exercer um papel de liderança só porque gera destaque, só porque de vez em quando é chamado para pregar ali e aqui, ganha presente. Muitas vezes é isso mesmo. Mas o principal desafio nosso é liderar com excelência, com eficiência a nossa casa, de maneira que todos nós estejamos pertinho de Deus, entendendo cada um seu papel. E quando nós chegamos nesse lugar de liderança eficaz dentro de casa, nós podemos então ir para dentro da igreja e assumir esse papel de líder também, do louvor e, nesse caso, como estamos tratando aqui, do grupo de mulheres. Deus vai gerar em nosso coração como trabalhar essas mulheres através do papel que Ele tem nos dado como esposa e mãe. Eu creio nisso. Deus falou muito, muito ao meu coração sobre essa primeira liderança que nós precisamos exercer. E eu espero que você também tenha esse entendimento. Se você tem sido uma boa líder dentro de casa, tem exercido com amor, com eficiência, tem exercido de uma forma muito especial que Deus tem te dado dentro de casa, que bom, eu fico muito feliz, de verdade. Agora, se você sente que está deixando a desejar, é hora de recomeçar. É hora de rever o que você tem feito, a forma como você tem feito e reagido diante de situações, para que você possa exercer uma liderança abençoada, segundo o coração de Deus, dentro da sua casa. Amém? Bom, pensando sobre tudo isso e o que Deus trouxe para nós sobre essa liderança
dentro da nossa casa, eu quero propor o nosso primeiro exercício para você fazer com a sua família. Eu espero, né, que todas nós tenhamos o hábito de comer com os filhos, estar com os filhos em um ou outro momento durante o nosso dia, mas eu queria que você tirasse um dia em especial para cumprir esse desafio. Prepare um café da manhã gostoso, um almoço diferente, senta com eles à mesa e fala para eles como tem sido especial poder servir eles. Como tem sido especial guiar eles nessa jornada que Deus tem proposto para vocês. E aquilo que você espera, né, que aconteça com eles, que eles floresçam, que eles produzam, que eles sejam vitoriosos. Demonstre amor e generosidade nesse encontro com sua família. Deixa Deus usar você em amor e generosidade. Aí você aproveita, faz um pouquinho, algumas fotinhas, né? Manda para a irmã Miriam para ela ver que você tem cumprido aí com os desafios propostos para que você possa ganhar então o seu diploma no final da nossa jornada. E no nosso próximo módulo, no nosso próximo encontro, nós vamos falar propriamente dito sobre o papel da mulher dentro da igreja mesmo, local, junto com os demais irmãos, as demais membresias, amém? Mas por enquanto, a nossa pequena reflexão é sobre a nossa principal liderança, que é dentro da nossa casa. Deus abençoe você, abençoe sua casa, Deus nos ajude, Deus nos capacite. Ele pode fazer, naquilo que a gente não consegue, Ele nos ajuda e a gente pode então fazer algo maravilhoso que só nele se torna possível. Deus te abençoe e até a próxima.